Oi, tudo bem? Então, nós aqui novamente. Eu falei na vez passada sobre o terceiro filme que eu dirigi, longa-metragem, que foi o do Costinha. E depois eu fiz mais um que, na verdade, foi episódio, né? Era um filme com 3 episódios, chamado Tem Alguém na Minha Cama. Eu gostei muito, que foi com o Grande Otelo e o Wilson Grey. E foi uma chanchada deslavada, entende? Do cara correr. Eu me lembro que era dentro de um motel, e daí o cara, o Grande Otelo ia roubar o motel. E então no motel que estava Maria Lúcia Dal, a cena final acabava com o quarto assim cheio de espuma, que eles ficavam brigando e fazendo espuma. Agora, para fazer essa espuma no motel foi uma mão de obra, cara. Nós fomos num hotel bacana lá, o cara reservou uma suíte pra gente. E bom, gravamos tudo lá, agora vamos fazer espuma na água. E faz e não faz espuma. Nós começamos a jogar um monte eu sei lá o nome daquilo, um líquido lá para fazer espuma, que o pessoal do motel usava e que usava-se sempre. E a espuma muito pouco. Rapaz, dali a pouco veio um monte de reclamação dos outros lá, porque depois que nós ficamos sabendo, as piscinas eram comunicadas. Então encheu de espuma todos os outros lá, e o que a gente estava gravando com certeza era o último, o que mesmo demorou muito para chegar a espuma no nosso. Mas nos outros lá saiu todo mundo, porque era só espuma. Bom, esse daí, depois eu gostei muito de fazer, foi escrachado a chanchada. Uma época também, eu me lembro que o Cavana tava, ele começou a fazer um filme, Vai Trabalhar Vagabundo, e adoeceu. Ele não estava bem. E então o Cavana me convidou para fazer com ele terminar o filme. Você vai lá, me ajuda na direção para a gente terminar esse filme. Eu, com o maior prazer, pô. E começamos a gravar o filme já em São Paulo. E fomos para o México também. Foi maravilhoso. Foi em Acapulco, gravamos lá e eu me lembro que eu tinha um sítio no Rio e eu pegava muito chá de boldo. Lá tinha um pé de chá de boldo, esse boldo do Chile. Era difícil. E então eu pegava as folhas e secava e levava para casa para fazer o chá. E eu dava para o Cavana também, por vários atores lá eram fregueses do meu chá de boldo. E nós fomos para o México, eu levei o chá de boldo, pô. E todo amassadinho. Olha, era igualzinho maconha. Olha a sujeira que deu aí. Aí estamos lá no hotel, abaixou a polícia lá e vem pegar o meu chá. Agora, o chá que parecia maconha, era só eu que tinha, o resto tinha maconha mesmo. Então todo mundo tinha maconha. Mas o chá, na verdade, foi a salvação. Porque eles pegaram esse monte de chá, como maconha, e livraram a maconha do resto da turma, né? E daí foram ver lá, não era maconha, salvou tudo. Mas eu me lembro bem dessa passagem. E eu queria lembrar também que na época que eu fiz, eu comecei a fazer o cinema aí, que eu era assistente de direção, eu falei para vocês, tinha muito diretor de porno chanchada, e tinha muito filme que taxavam como porno chanchada, e porno chanchada, o nome parece ruim, né? De que é pornô e tal, mas não era, eu já falei isso daí, não era, não tinha nada de pornô, com aquela censura da, da ditadura, pô, não podia ser pornô. Mas os diretores, todo mundo queria ir no cinema para ver peito e bunda, porra. Fazia fila filme que tinha peito e bunda. Então um monte de diretores que não eram nem diretores se aproveitaram disso para burro. Eu me lembro de um mas bem picareta mesmo, que os filmes dele não tinha muito enredo, era muita mulher mostrando o peito. Então o que é que ele fazia para isso? Eu me lembro também que tinha um detalhe importante nos filmes dele. O galã do filme dele
era um açougueiro. Olha o cara que ele fazia. Ele botava o açougueiro para o açougueiro dar carne de graça para a equipe. Olha, e o galã era açougueiro sempre. E eu me lembro uma vez que eles foram no rio lá, e ele botou no rio lá, achou um rio, botou 5 mulheres lá para ficar pelado e tomar banho, jogar água uma na outra. As 5 ficaram doentes, que o rio estava poluído, parou o filme. Mas então você vê, tem um monte de cara que era diretor ruim mesmo. E até os bons que faziam coisas incríveis. Tinha um tal de Lulu de Barros, que era um bom diretor, maravilhoso. Mas uma vez ele brigou com a cantora lá do filme dele e mandou ele embora. Mas daí ele viu que faltavam umas cenas com ela, rapaz. Mas ele já tinha gravado o som, tudo. O que ele fez? Raspou o pelo da perna dele e pôs em primeiro plano assim, como se fosse ela dançando, ó. E era um diretor até razoável. Então apareceu muito picareta nessa época. Mas eu volto a falar para vocês aqui que, apesar do cinema, o cinema brasileiro nessa época, o cinema novo, só tinha cobra, ser muito bom, era a turma lá do Glabo, do Jabô, era uma turma muito boa mesmo. E eu me lembro de um deles aí, que era tido como cinema novo, também é uma passagem interessantíssima. Ele, não vou falar o nome, foi numa cidade do interior gravar e ele escolheu um plano lá, colocou a câmera no meio da praça lá. Tinha uma árvore que não estava ruim para ele, ele mandou cortar a árvore, cara, sabia disso? Todo mundo na época falou isso, olha, o cara cortou a árvore para colocar a câmera na praça da cidade. E então, mas a Pano Chanchada salvou o cinema brasileiro nessa época. E foi a época, daí logo depois entrou o Collor e acabou com tudo, cara. Nós éramos, se eu não me engano, o 4º produtor mundial. Olha, o Brasil era o 4º produtor mundial. Tinha Estados Unidos, a Índia, eu me lembro, parece que até era a primeira. Depois tinha outros 2 países aí, o 4º, o 5º era o Brasil. A gente ia bem de cinema mesmo, mas acabou sempre a política. O que tem a política de interferir com a gente? Ó? E acabaram com o cinema nessa época, daí reviveu. Hoje, graças a Deus, está indo muito bem. E eu estou aqui sem emprego e se aparecer um filme aí, vocês me indiquem, por favor. E eu quero lembrar para você de compartilhar o nosso programa aqui, de você curtir o programa, de você... Tem um monte de coisa para fazer, não pense que você vai ficar aí sentado no... Tem que curtir, compartilhar e se inscrever no nosso programa. Ah, e tocar o sininho. Pô, olha, isso é importante. Se não é isso, nós estamos ferrados. Valeu, obrigado, tchau.